Tem alguma coisa espreita ali na água. Tá vendo? Estar assim pertinho de uma baleia é mais comum do que você imagina. E por mais que as pessoas nesses vídeos tenham saído ilesas, é impossível negar que elas estavam a apenas alguns metros de serem o almoço de uma baleia. O que aconteceria se elas não tivessem tido tanta sorte? Um ser humano sobreviveria se fosse engolido por uma baleia? Isso já aconteceu antes? Este é EC. E isso é o que aconteceria se você fosse engolido por uma baleia. Se você nunca viu uma baleia de perto, talvez seja difícil entender o quão descomunal elas podem ser. A título de comparação, a baleia azul é o maior animal do planeta. Sua língua tem o mesmo peso de um elefante e cabem entre 400 e 500 pessoas na boca dela. Mas não precisamos nos preocupar com uma dessas engolindo alguém, já que sua anatomia torna isso praticamente impossível. Em vez disso, é melhor se preocupar com suas primas menores, as baleias cachalote. Em 1891, houve relatos de um homem que havia sido engolido por uma dessas baleias, e embora tenha sobrevivido para contar a história, ele nunca mais foi o mesmo. Reza a lenda que James Bartley foi engolido quando uma baleia atacou o seu navio, e ele só foi resgatado no dia seguinte. Quando a tripulação encontrou e matou a baleia, rapidamente levaram o animal para o navio e o cortaram no meio, revelando um James Bartley inconsciente, mas vivinho da Silva. Seu rosto e braços estavam esbranquiçados e ele estava cego, tudo por causa dos ácidos estomacais da baleia. Ao longo dos anos, porém, as pessoas começaram a encontrar falhas nessa história e passaram a questionar se James realmente havia sido engolido por uma baleia. Afinal, os ácidos estomacais não teriam causado mais estragos do que apenas descolorir a pele dele? Bem, com o poder da ciência, resolvemos averiguar e logo descobrimos que, se você fosse engolido por uma baleia, sair de lá com um tom de pele mais claro e brilhante seria o menor dos seus problemas. Ok, vamos lá. A primeira coisa com que você teria que se preocupar assim que fosse engolido seria não ser picado em pedacinhos pelos impressionantes dentes afiados da cachalote. Cada dente mede aproximadamente 20 centímetros, o que dá mais ou menos o comprimento de uma faca de chefe de cozinha. Essas baleias possuem em torno de 40 a 50 dentes desses. Digamos que você tivesse sorte o suficiente para passar por todos eles. Em seguida, você começaria a sua descida pela garganta dela. Lá embaixo não seria somente escuro e extremamente apertado, mas você também teria dificuldade de respirar devido à falta de oxigênio e ao aumento de gás metano. Conforme os músculos da garganta da baleia contraíssem para dentro e para fora, forçando você a descer por ela, seria possível sentir também o ácido clorídrico corroendo a sua pele. Eu sei no que você está pensando. Nós acabamos de entrar na baleia e o relato do James Bartley já parece história de pescador. Bem, você não está errado. Mas qual seria a graça de parar agora? Então, em seguida, você cairia no primeiro e maior dos 4 estômagos da baleia. Provavelmente você ficaria ali por algum tempo, mas o lado positivo é que você talvez tivesse alguma fonte de iluminação na forma de uma ou duas lulas bioluminescentes que chegariam ali depois de você. As cachalotes adoram essas lulas de neon. Seria melhor aproveitar esse show de luzes, já que depois disso você seria arremessado de um estômago para o outro, com os ácidos decompondo seu corpo até que você não fosse nada mais do que um punhado de ossos sendo ejetado sem a menor cerimônia pelo ânus da baleia. Então sim, dá para dizer com certeza que não existe a menor possibilidade de você ser engolido por uma baleia e sobreviver para contar a história. Desculpa aí, James. Você pode ter enganado as pessoas lá nos anos 1890, mas nós estamos de olho em você. Por mais numerosas que elas sejam, ou por mais que pareçam monstruosas para nós, na verdade, as baleias não têm nenhum interesse em se alimentar de humanos. E se elas pudessem falar, com certeza teriam algumas coisas a dizer sobre isso. Mas isso é assunto para outro EC.